Pensar então na natureza como um livro de sabedoria nos remete a um outro tipo de cuidado em relação a ela e em relação à nossa vida espiritual. Significa dizer que nós temos um potencial, um tesouro acessível que, de certa forma, foi alienado. E a nossa escolha por um caminho mais literário, que é rico, importante e profundo, ela pode ser complementada por experiências de outra ordem. Então, eu me lembro quando um colega importante, uma pessoa importante na psicologia, Carl Rogers, dizia que a jardinagem que ele experimentou fazer era algo muito semelhante ao que ele fazia numa psicoterapia. Lidar com os elementos da vida pode ter semelhanças no cultivo de um vegetal e no cultivo dos potenciais de um ser humano. Uma amiga me passou um livro que eu tenho gostado muito de estudar, chamado O Jardim da Vida, 12 lições que aprendi de minhas plantas. Ele não está em português ainda. E muito recentemente saiu um livro chamado A Sabedoria da Natureza, Taoísmo, I Ching, Zen e os Ensinamentos dos Essênios. Esses livros relatam vivências que são acessíveis a qualquer pessoa, dependendo apenas do tipo de abertura que alguém tenha para com o que está fazendo. Talvez a grande dificuldade de tornar a natureza um livro de sabedoria é que é preciso postura. Há um jeito de entrar na natureza para torná-la escola. E esse jeito de entrar na natureza, ele difere um pouco da nossa forma habitual de funcionar. Aqui, presente, eu acabei de ver entrar a Elo, que é uma pessoa que me acompanhou numa expedição há 2 anos atrás, e ela foi testemunha de um fato, aliás, uma proposta dela, numa outra expedição, percebendo que havia muito barulho enquanto nós andávamos em lugares naturais, a Elo propôs um tempo de silêncio, que pudéssemos fazer uma travessia de um lugar que era muito bonito, em silêncio. E no final, algumas pessoas referiram que esse momento de silêncio foi o momento mais importante da expedição. Porque esse é o ponto. Esse é o ponto. Para tornar natureza um livro de sabedoria, é preciso se aproximar dela da maneira correta. E a maneira correta é, primeiro, uma forma extremamente respeitosa. Mesmo na companhia de outros, que o clima seja um clima de silêncio. E que esse silêncio possa se aprofundar com o tempo, para que a gente possa explorar a ampliação da sensorialidade. Porque uma das causas, eu penso, dessa crise ambiental que nós vivemos é o embotamento dos nossos sentidos em relação à exuberância. Porque enquanto os sentidos se embotam em relação à exuberância da vida, isso permite que todo o nosso funcionamento se focalize nos objetivos mais objetivistas do ego. Mas quando a sensorialidade é resgatada, ela nos coloca no silêncio. Ela nos coloca no silêncio. E quando nos coloca no silêncio, aí algo mais profundo em nós vai entrando em atividade. Vocês conhecem o que a literatura teosófica fala sobre a constituição da mente humana, não é? Ela coloca que a nossa mente ela tem uma dimensão mortal. Essa dimensão se vai com o corpo no momento da nossa morte, ou um pouco depois. E a sua característica é que ela é hábil
nas discriminações. Ela percebe o diferente. Mas vocês vão observar também que nessa literatura, quando se refere à camada da mente que não morre, lá está colocado que essa camada da mente que não morre, uma das características essenciais do funcionamento dela é a percepção das semelhanças. Percebem por que eles se chamavam analogistas? Porque aprendendo a trabalhar com analogias, ativam um nível mais profundo da mente. E a natureza, nesse aspecto, ela é rica de símbolos. Diz um autor, não me lembro agora quem é, que todo fato natural é expressão de um fato espiritual. Essa é a chave. E é isso que justificava os analogistas se chamarem analogistas. Aquela máxima alquímica do que está em cima está embaixo é o que justifica essa postura mental que, desenvolvida, permite que, eu diria, qualquer circunstância da vida se tornar um oráculo. Mas especialmente a natureza, porque nela existe exuberância de sabedoria. Ali, as leis da natureza, a maneira como tudo se configura, os ciclos, as mortes, as diferenças, os pequenos detalhes, tudo isso com mais propriedade faz conexão com vivências íntimas nossas. E acho muito importante observar que a maneira destrutiva com que nós lidamos com o mundo natural, ela é também um espelho da maneira empobrecedora com que nós lidamos com o nosso próprio mundo psíquico, que nos dessensibiliza, nos empobrece. Como diz um teólogo, Thomas Berry, que é uma pessoa importante da ecopsicologia, a diminuição do mundo natural, ela corresponde a uma diminuição da qualidade do psíquico. Não só porque a diminuição da qualidade do psíquico acaba levando a economias e tecnologias e outros ias que destroem o mundo natural, mas porque, ao perder a conexão com essa profundidade, perder a conexão com a profundidade e a riqueza simbólica do mundo natural, nós nos afastamos de nós mesmos. É curioso a existência de religiosidades, espiritualidades totalmente dissociadas do mundo natural. Não que elas não sejam enriquecedoras, iluminadoras e úteis para quem vive. Mas o fato de existir essa religiosidade dissociada do que é o mundo natural já mostra vamos dizer assim, um condicionamento da nossa cultura que de uma forma ou de outra também nos empobrece. A nossa cultura, gerando essa dissociação que coloca o mundo natural como inferior, se for vista do ponto de vista psicológico, como os junguianos poderiam bem esclarecer, aquilo que é alienado surge como sombra. E aí vem as sombras corporificadas. Eu diria que Francisco de Assis é a sombra do Ocidente, de certa maneira. Ele, que é o patrono dos ecologistas, é a sombra do Ocidente. Porque encarnou aquilo que estava reprimido na cultura europeia da época e é, de certa forma, ainda hoje. Que é a capacidade de olhar para o não humano com um sentimento fraterno, com um sentimento de conexão e de ligação horizontal, não vertical. Honrando a divindade, né, em todas as expressões. E esse olhar sensível, que enriquece a alma, é um olhar apto a perceber as metáforas e os símbolos que a vida traz. Nas nossas experiências em ecopsicologia, nós acabamos tendo algumas, inevitavelmente, qualquer pessoa acaba tendo isso, né?
resgatamos, de certa forma, algumas das sensações, das percepções desses antigos. E não é incomum que, numa jornada com a postura correta, e eu quero repetir que a postura correta é, primeiro, abandonar os nossos vícios culturais sobre o mundo natural, saber entender nossos medos em relação ao mundo natural, sair dessa área de segurança e se abrir para o novo. E com a sensorialidade vivamente ativada, começar a deixar que as coisas aconteçam e que a percepção flua. Num estado como esse, uma pergunta existencialmente importante pode levar a consciência a se focalizar em seres da natureza ou fenômenos da natureza, partes da natureza, que, como eu disse antes, funcionam como oráculo, porque podem ser símbolos para o que é necessário. Eu, numa certa ocasião, vivendo uma situação que eu queria uma resposta, me coloquei frente a uma planta e fiz essa pergunta para mim mesmo. Esse é um dos exercícios que a gente usa na ecopsicologia. E a reação para mim foi muito interessante, porque o meu olhar foi direto para uma parte da planta que me respondia o que eu precisava saber. No caso, ela me levou para a raiz da planta. E a questão que a mim incomodava naquela época, eu prefiro não entrar em detalhes, mas era realmente uma questão de raiz, de enraizamento. Esse é só um pequeno exemplo, eu gostaria de talvez entrar em outros exemplos também, de como alguns fenômenos de sincronicidade podem surgir se nós nos abrirmos para eles. Nos abrirmos para eles significa acolher a possibilidade do mais profundo e do silencioso. E como eu disse antes, isso é sempre um risco. O James Hillman, um junguiano, tem uma frase interessante. Ele diz, eu tenho essa frase dele aqui, eu vou passar para vocês exatamente como ele dizia aqui. Sozinhos em um campo ou olhando o oceano, nós nos sentimos mais próximos do mistério da vida e da morte do que quando estamos realmente em risco. Por exemplo, atravessando uma rua ou dentro de um carro veloz, onde a morte pode estar literalmente na esquina. A natureza parece nos querer lembrar da morte. Por isso é tão difícil sair de casa, sair do carro e sair do barco. Essa expressão dele nos remete ao que pode ser descoberto a respeito da natureza da nossa vida, do que significa a nossa vida, quando esse olhar se aprofunda. Assim como é exuberante em termos de vida, em termos de diversidade, em acolhimento, em um sol cálido, uma cachoeira maravilhosa, no momento seguinte, ela traz uma tormenta que pode colocar sua vida em risco. E saber aceitar isso como parte dela, da natureza, nos torna mais sábios. Porque na medida em que a gente se dá conta que é essa polaridade mesma com que a vida vai se desdobrando, em que a realidade vai se criando, nós passamos a ver que é inevitável que nós passemos por isso também. A nossa vida pessoal vai retratando os fenômenos da natureza. Os sábios chineses perceberam isso e criaram toda uma filosofia em cima disso, que é o taoísmo. O I Ching, o Tao Te Ching falam de natureza. Falam também da natureza que não pode ser vista e da natureza que não pode ser falada. Nos remetendo ao fato de que talvez essa jornada espiritual, auxiliada pelo mundo natural, tenha na observação dos seres vivos da natureza apenas um aspecto. E que talvez uma outra dimensão ainda mais sutil possa ser desvelada para aquele, que
atingiu ou entrou ou pôde gerar nele estados mais profundos do que o usual. E não é incomum isso acontecer. Há uma passagem num livro da Blavatsky em que ela diz que os meditadores avançados, com práticas avançadas de yoga, quando realizam práticas que são, suponho que práticas tântricas, meditações profundas, que visam diretamente a geração de estados iluminados, eles precisam estar em lugares isolados, onde a harmonia da natureza está preservada e onde a muitos quilômetros de distância nenhum sangue tenha sido derramado por crueldade. Isso nos faz pensar na sintonia entre o nosso funcionamento mental e sua harmonia, e a harmonia dos seus vários elementos, e a harmonia dos vários elementos da natureza. Que quando nós entramos em lugares onde os elementos estão integrados, isso gera em nós imediatamente uma integração dos nossos elementos interiores. Por isso que eu e outros colegas trabalhamos com a ideia de prescrição de natureza. Para ansiedades leves, para depressões leves, para estados de confusão, a natureza é um excelente apoio terapêutico. Mas apoio terapêutico é o mínimo, porque o potencial dela, ou o potencial da postura mental correta nela, pode gerar estados muito profundos. Nos estudos desse colega que eu me referi agora há pouco, ele chama Robert Greenway, e também em outros estudos, existe a ocorrência eventual de experiências místicas. E eu me recordo que uma pesquisa sobre as experiências pico, do Maslow, experiências alteradas de consciência, ampliadas de consciência, mostrava que estar em contato com a natureza era um dos mais poderosos indutores dessas experiências. De novo vem o fato, olha o que nós perdemos ao criarmos uma sociedade que cria regras muito diferentes das regras que a natureza tem.